Sentença contra Nínive, da visão de Naum da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio e irá-se, mas grande em poder, e jamais sendo culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalece e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece o que nele se refugia, mas com indignação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinhos como bêbados, estão inteiramente consumidos como palha seca. Assim saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade e que leve o seu nome do templo dos seus deuses. Exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. Do que anuncia a paz, celebre as suas festas. Ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar. Reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus ramos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlate. Os carros de guerra brilham como fogo no dia da sua preparação, e as lanças são agitadas. Os carros de guerra passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozmente pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Os nobres são chamados, mas tropeçam no seu caminho. Apresentam-se para chegar à muralha e preparam a defesa. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretada a cidade rainha, está despida, levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido um tanque de águas, mas agora o seu povo foge. Alguém grita: parem, parem. Mas ninguém se volta. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, porque os tesouros não têm fim. A cidade está repleta de objetos de valor.
vazio, desolação, ruína, o coração se derrete, os joelhos tremem, acabam-se as forças, e o rosto de todos empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar onde os leõezinhos se alimentavam? Onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia a vítima das suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei os seus carros de guerra e a espada devorará os seus leõezinhos. Arrancarei da terra sua presa, e nunca mais se ouvirá a voz dos seus embaixadores. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis que o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos, tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçarias, que seduzia as ações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Eis que estou com você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Vou jogar a sujeira sobre você, tratá-la como desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é o melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegidas pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram as suas forças sem limites. Put e Líbio eram seus aliados. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes e todos os seus grandes foram presos concorrentes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, com figos prematuros. É só sacudir a figueira que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres. Os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas, tire água para o tempo do cerco, esforce as suas fortalezas. Entre no lodo e pise o barro, pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo, exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multiplique-se como gafanhotos, torne-se tão numerosos como eles. E os seus negociantes eram mais numerosos do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos, os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros e em dias de frio, quando o sol aparece, voam embora e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, o rei da Assíria. Os seus nobres cochilam.
O povo está espalhando pelos montes e não há quem possa juntá-lo. Não há remédio para o seu mal e o ferimento é grande. Todos que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Sentença revelada do profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo a obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que traga os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia e que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta a areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Estão passando como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo, não morreremos, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Porque então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Porque tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo pesca todos os com o anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta à sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também é arrogante. O arrogante não se contém, o seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta, ele
aju- ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria. Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando e daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores, e não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restarão virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e o fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e da sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue, cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu, e de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artifício confie a sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda. Levante-se, pois pode o ídolo ensinar. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. O Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida a tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã. O santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raio brilham a sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer, ora e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e o acampamento da terra em Midian treme. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira ou contra o mar? O teu furor? O teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, preparas o teu arco e a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e te contorcem. Torrentes de águas passam, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz, e levanta bem altas suas mãos. O sol e a lua param
nas suas moradas. Ao resplandecer a luz, as tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago, a tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, a tua ira, pisas as nações, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres e feche, chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés à cabeça, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouve isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos seus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas.